Shalom a todos! Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de Tiago, que vai falar sobre ricos e pobres. Esse é um capítulo um tanto pesado, mas muito importante para a nossa vida espiritual. Ele diz: Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles dará testemunho contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram em seus campos, que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. As pessoas que não são ricas têm a tendência de invejar aquelas que não têm problemas financeiros. Elas almejam pelo conforto, os prazeres e o luxo que o dinheiro pode comprar. Então aqui Tiago faz uma advertência. Ele diz: chorem e lamentem, provando que não há motivo para inveja. Certamente, não se os ricos que nós invejamos adquiriram seus bens através de meios pecaminosos. Né? Então, não há nenhum pecado em ser rico. Abraão e Jó eram ricos e eram justos. E Tiago tá. Isso é bem pouco, né? Se a gente for ver. É advertindo contra um grupo específico de pessoas ricas, né? Os meios corruptos através dos quais eles acumularam suas riquezas, a maneira corrupta como eles as usaram, e o fato de que o tesouro deles testificará contra eles no dia do julgamento, tá? Também ele vai falar sobre a retenção de salários. Você pode ver isso nas leis da Torá, em Deuteronômio 24:14, né? E que o salário deveria ser pago corretamente aos trabalhadores, né? Então, é, então aqui, né? Ele vai falar: estou preparado para pecar simplesmente para ganhar mais grana? Né? Será que estou tão apegado ao dinheiro que por direito pertence a outra pessoa? Em nossos dias, outra pessoa poderia ser muitas coisas: um trabalhador, um fornecedor, alguém que prestou serviço, a quem eu deixo ficar esperando para receber seu pagamento. As autoridades, né, através de invasão de impostos, e ao próprio Deus, tá? Aí ele vai falar sobre a vida de prazeres e luxo. Aqueles que não têm o eterno, eles vivem em pecado, na maioria das vezes, desfrutando de muitas coisas. Você pode ler o Salmo 73, tem uma meditação do Salmo 73, bem pesada aqui no canal. E então, aqui, Tiago, esses versículos eles vão continuar o pensamento de 4:13 a 17, né? E os comentaristas que compreendem essa condenação sendo dirigida aos judeus não crentes, em primeiro lugar. Não somente alimentavam o antissemitismo ao permitir o suposto apoio à caricatura dos judeus miseráveis e opressivos, mas também compreenderam mal a tarefa profética deles. No Taná, no Antigo Testamento, o Salmo 73, Isaías 5:8 são semelhantes críticos ao rico arrogante, sem excluí-los do povo de Deus Israel. E há outras passagens semelhantes nos profetas. Este parágrafo, que se dirige diretamente ao rico, deve ser compreendido como dirigido primeiro lugar, aos crentes ricos, que o leriam, e não os incrédulos, que não leriam. Né? Mas se aplica a verdade a todos os ricos, né? Estamos no Aharit Hayamim e vocês continuam acumulando bens. E Esquel comenta: essa é uma forma irônica de escrever. Vocês têm juntado um tesouro para um tempo em que ele se deteriorará. Assim será no final dos tempos. Ketz Hayamim. Em contraste, Tiago diz que sua esperança é que o Senhor voltará em breve, como no verso 8, porque a volta do Senhor está próxima. Né? Ele vai falar: os salários que vocês retiveram com fraude dos trabalhadores clamam contra vocês. Né? Como nós dizemos: não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo pela manhã. Também Deuteronômio 24:14 e Malaquias 3:5.
Então os brados dos ceifeiros chegaram aos ouvidos de Adonai Tsevaot, como o clamor do sangue de Abel, dos israelitas do Egito. Deus viu o pecado nesses casos e lidou com eles. Da mesma forma, ele não ignora a injustiça com relação aos trabalhadores. Fruto da terra. A menção provém da bênção, da brahá, dita antes de comer frutas e vegetais. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, Criador do fruto da terra. As chuvas do outono e da primavera, né? Chamadas na Bíblia hebraica respectivamente de Yoreh e Malkosh. A referência é o padrão climático Israel, onde o volume maior de chuvas ocorre entre novembro e março. Chuvas substanciais em outubro, Yoreh, e abril, Malkosh. São raras, mas são de grande benefício à colheita. Dan Levine, um amigo judeu, diz: a Yoreh espiritual ocorreu em Shavuot, em Atos. E a Malkosh virá em breve, ou, como Yaakov coloca, a vinda do Senhor está próxima, seguindo sua declaração de que esses são os Aharit Hayamim, os finais dos tempos, né? Então, nós precisamos saber que o dia, né, do eterno está próximo, né? Yeshua voltará em breve. Ele voltará, isso é uma promessa. E todas as promessas do eterno vão se cumprir, né? O juiz está às portas, né? Eles vão dar o exemplo de Jó e dos profetas nos sofrimentos, né? E ah, ele vai cumprir a sua palavra, né? Ele vai cumprir aquilo que ele disse, né? E como o exemplo de terem sofrido os maus tratos e terem sido pacientes, irmãos, observem os profetas. Vocês ouviram da perseverança de Iov e sabem qual era o propósito de Adonai. O propósito era, como Milton coloca em Paraíso Perdido, justificar os caminhos de Deus com relação ao homem. Os problemas de Jó começaram quando Deus decidiu responder ao desafio do Satã e permitir que ele tocasse nas possessões e pessoa de Jó, exceto que não tirasse a sua vida. Jó perseverou diante de todas as perdas e sofrimentos, ampliados pelos conselhos inúteis dos seus amigos. No final, Deus defendeu a si mesmo e provou a Jó que somente Deus tem o poder e a sabedoria para lidar com Satã, né? Refletindo indiretamente sobre Behemoth e Leviatã, tá? Yeshua ensinou a forma semelhante. Esse versículo segue a ideia: se não sabermos o que o amanhã trará, não devemos ousar pronunciar juramento, porque essa seria uma promessa comprometedora. Não jureis. O Senhor cura os enfermos do seu corpo, de acordo com essa passagem, em resposta à oração oferecida com confiança. A oração de cura pelas pessoas. A cura era um dos 3 principais ministérios de Yeshua. Ele se prometeu aos seus seguidores que fariam obras maiores do que ele, né? Em adição, o Espírito Santo, a quem ele enviou a seus seguidores, concede a alguns os dons de curar, né? Ele fala sobre o azeite de oliva, né? Nos tempos bíblicos, o azeite de oliva era utilizado também como remédio, e ser ungido com azeite era considerado fisicamente agradável, né? O verso 16 aí é tomado pelos católicos romanos como uma base bíblica para o seu sacramento de confissão ao sacerdote. A comparação desse versículo com a psicologia secular moderna revela esses 3 pontos: pecados. Com exceção de psicólogos como Menninger e Maurer, a psicologia secular obscurece a responsabilidade pessoal pelos pecados ao chamá-los de neuroses ou problemas. Reconheçam abertamente seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que possam ser curados. A comunicação da vida interior de uma pessoa é fundamental para a psicanálise e outras formas de psicoterapia verbal. Orai uns pelos outros. A psicologia secular oferece grupos de terapia e relacionamentos entre médico e paciente, mas nada tem o poder curador comparável à oração a Deus. Mas pecadores devem se arrepender do pecado para terem suas orações ouvidas.
Isaías 59, 1 e 2, né? Para que possam ser curados. A cura do pecado envolve não somente confessar, mas também genuinamente se arrepender, pretender parar de pecar e realmente parar. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Essa declaração seguida da seguinte Agadá, de uma menção do profeta Elias, faz a mente a seguinte Agadá do Talmud. Elias frequentemente visitava a academia do Rabi Yehudá Anassi. Um dia, quando era Rosh Hodesh, o Rabi esperou por Elias, mas este não veio. No dia seguinte, o Rabi lhe perguntou, por que não vieste? E Elias respondeu, tive que despertar Abraão, lavar suas mãos, esperar enquanto ele orava, então fazê-lo dormir novamente, e fazer o mesmo com Isaque e Jacó. Mas você não poderia tê-los acordado ao mesmo tempo? Eu sabia que se eles orassem juntos, suas orações seriam tão poderosas que trariam o Messias de volta antes do tempo. Há alguém como eles neste mundo? Perguntou Rabi. Rahav, Riá e seus filhos. Respondeu Elias. Rabi proclamou um jejum. E Rav, Riá e seus filhos foram chamados Abimá, o púlpito da sinagoga. Enquanto ele orou com base na segunda bênção da Amidá, ele fez o vento soprar. O vento soprou, ele continuou, ele fez a chuva cair, e a chuva caiu. Quando ele estava para dizer, ele faz o morto reviver, o universo tremeu e nos céus perguntou, quem revelou o nosso segredo ao mundo? Elias, eles responderam. Elias foi trazido e açoitado com 70 chibatadas cruéis, e assim ele foi, desfigurou-se como um urso selvagem, entrou na sinagoga e dispersou-os dali. Bava, Metsia, 85. Aí é uma história, né, judaica, sobre um justo e o poder da sua oração, tá? Os versos 17 e 18, lá não se menciona a oração de Elias, mas o Agadá do Talmud diz, Elias orou, recebeu as chaves da chuva e deteve os céus. Sanhedrin 113a. Então, levar um irmão a abandonar o pecado é a maior forma de cura, já que salvará ele da morte espiritual. Você pode ver textos como Ezequiel 33, 14 a 16, 1 Yohanan 5, 16 a 17 e 1 Kefa 4, 8 a 8. Ok? Então aqui nós terminamos o capítulo 5 de Yaakov, de Tiago. Espero que você tenha aproveitado os estudos. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Shalom, shalom.